Eu quero destacar o Luiz Castro. Espetacular. O maior treinador do Brasil nesse ano, embora tendo aquele primeiro tropeço, né, no Campeonato Carioca, que foi muito feio, mas ele aproveitou o que aconteceu de ruim, do time ficar na Taça Guanabara, jogando contra aqueles times, né, inexpressivos, para treinar o time. Ele montou um time, ele fez um time o Botafogo joga com convicção, sabe o que quer. Hoje era um time, ele começou pressionando o Palmeiras, quando ele fez o gol, ele se fecha e começa a jogar no contra-ataque e cria jogadas mais perigosas do que o Palmeiras quando contra-atacava. Então o trabalho do Luiz Castro, mas com a maior tranquilidade do mundo, digo hoje, melhor técnico em atividade do Brasil chama-se Luiz Castro, porque ele está fazendo muito mais com muito menos. 10 vitórias em 12 jogos é muito mais com muito menos. E outra coisa, Pilhado, todos nós falamos, o Botafogo não vai aguentar, o Botafogo vai ter uma queda? Pode até ser. Pode até ser. Acho até que vai acontecer, dependendo do que o Textor faça na janela. Se ele der reforçar mesmo, aí pode ser. Mas mesmo que ele caia, o Corinthians do Carille começou desse jeito, era 1-0 o gol do jogo. Esse é 1-0 o gol do Tiquinho. Quando o Corinthians caiu de produção, não deu mais tempo de chegar. Não deu mais tempo de chegar. Alguém chegou a 2 pontos. Palmeiras, né? Chegou a 2 pontos. Mas não deu mais tempo. Você vai andando. Como o Vampeta já falou, 12 rodadas, o Botafogo tem 3 rodadas de vantagem. 12 rodadas, o Palmeiras tem 3 de vantagem. E pega o Flamengo e o Palmeiras agora, em casa. E outra. O próximo jogo dele é com o Vasco. Agora, quando é pra ser unanimidade, todo mundo concordar, você resolve me irritar. Não tem como a gente não se irritar. Você quer me falar que o Luiz Castro é o melhor treinador? Ele fala pra me provocar, eu tenho certeza. Você quer falar que o Luiz Castro é o melhor treinador do futebol brasileiro na atualidade? Não, ele não é. Quem é melhor que ele? É o Abel Ferreira que você implica com o Abel Ferreira. Só porque o Abel Ferreira perdeu hoje pro Luiz Castro, aí você vai... Não é, Flávio. Flávio, quem tem melhor elenco? Quem tem melhor elenco? Você não pode falar que o melhor treinador da atualidade... Não, o melhor do ano. Você não pode falar que o melhor treinador da atualidade é um cara que nem se classificar para as semifinais que se classificou. Pagou o mico de jogar uma Taça Rio. Que eu sei, o momento do Botafogo é maravilhoso. Isso todo mundo tem que aplaudir e tem que achar legal. Campeonato. Agora, você falar que o Luiz Castro é o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro, sendo que o Abel Ferreira tem tudo que ele já conquistou e o Luiz Castro não conquistou nada neste ainda. Momento, eu falei esse ano. Melhor treinador do ano. Você falou esse ano, você não falou esse ano. Esse ano. Não é. Esse ano. Primeiro lugar. Olha o ano do Abel Ferreira e olha Campeonato regional. Do Luiz Campeonato Castro. regional. E o saco de esterco, pra mim, é a mesma coisa. O Palmeiras também perdeu do Água Santa, não se esqueça disso. Tá bom, mas ganhou o título. Ganhou. Ele ganhou o título. Joga sozinho. Como é que ele vai perder? O Palmeiras joga sozinho em São Paulo, como é que ele vai perder? Mas campeonato regional... O Botafogo conseguiu ficar fora por volta redonda, Flávio. Campeonato regional eu não discuto. Campeonato regional é um saco de esterco. Aliás, é menos porque tem o saco, né, que você precisa descontar. Então não discuto com o esterco. O Campeonato Brasileiro, o Botafogo tá deitando. Botafogo ganhou do Flamengo, ganhou do Atlético, ganhou do Palmeiras em casa. Em 12 rodadas ele abre 8 pontos sobre o Palmeiras e 7 sobre o Grêmio. E o melhor treinador é o Abel Ferreira. Claro! O Palmeiras não tá jogando nada. É que vocês acostumaram a bajular o Abel Ferreira. Começaram com a bajulação. Ganhou tudo, Flávio. O quê? Ganhou antes. Eu tô falando esse ano. Tá bom, mas esse ano. Mas ele começou o ano do Palmeiras. O Palmeiras estava invicto no Brasileirão até pouco tempo. Ele tem o maior elenco disparado, a melhor folha de pagamento. Claro que não. Tudo é do Flamengo. O melhor elenco é do Flamengo. Não. Elenco é do Flamengo. Mas o Flamengo muda técnico a cada 6 meses. Sim, Flávio. Então, ele tem a melhor estrutura do futebol brasileiro para trabalhar. Pague um dia, pelo amor de Deus. Se o Luiz Castro ganhar o Brasileiro, conseguir um time regular durante todo o Brasileirão, eu vou até tentar te dar razão. Só que eu ainda vou discordar. Tô falando até agora. Mas não sei daqui até agora, ele não é o melhor, ele é disparado o melhor. Mas você tá falando do ano, Flávio, olha o mico que o Botafogo pagou no estadual. Mas estadual não existe. Era tudo que você vai querer discutir sobre cocô de cavalo, que é estadual. Mas esquece, já chega até abril. Então, agora tem campeonato pra valer, campeonato de verdade. Ele tá na Sul-Americana, ele tá passando, ele tá no Campeonato Brasileiro, tá ganhando. O Palmeiras tá na Libertadores. Então, é bem mais difícil que o Sul-Americano. Ele tá ganhando dos grandões, ele tá deitando em cima de todo mundo. Flávio, um elenco inferior. Eu estou dizendo que tem que aplaudir. Então, o que eu digo é que aí você vai no limite. Não vou você quer falar que ele é o melhor treinador em atividade no campeonato do futebol brasileiro nesse ano. Isso mesmo. Mas não é. Claro que é. O Palmeiras não jogou. Eu sei que você faz pra gerar o debate. O Palmeiras não jogou nada. E eu te agradeço. O Palmeiras não jogou nada o ano inteiro. O Palmeiras jogou nada. O Palmeiras fez 2 ou 3 jogos decentes esse ano e é o Palmeiras.
E é o Palmeiras. Não tá jogando nada, O Palmeiras ganhou vários jogos injustamente. Não tá jogando coisa nenhuma. E fica essa puxação de saco com um cara que tá nem aí com a imprensa. Isso é que é mais ridículo. Mas, ó, eu não vou criticar o cara porque ele não tá nem aí pra imprensa. Ah, não, mas eu também não tô. Mas eu também não tô nem aí pra ele. Eu só tô falando que a imprensa puxa o saco de um cara. Ainda se o cara fosse gentil, você fala, bom, ele é gentil, as pessoas têm uma certa tolerância com ele e tal. Mas nem isso ele é mal educado, ele é grosseiro. Eu não sei o motivo de puxar o saco desse cara. Não, sabe, quando o cara é gentil, eu sei o motivo. Eu era o maior crítico do Abel Ferreira e saiu até a campanha chupa pilhado. Mas o motivo de você diz pilhado já é desde a prima. Você diz puxar saco. Agora, falar que ele é o melhor em atividade, que o Palmeiras não tá jogando nada com ele. Sabe que eu não puxo saco de ninguém, inclusive da imprensa. Eu nem me considero dessa imprensa, que eu acho que tem um bando de jornalista mequetrefe e que eu não concordo com a postura da imprensa. Então eu nem me considero imprensa hoje em dia, me considero apresentador, entretenimento, o que for. Siqueirinha. Siqueirinha. Então, agora, não é puxar saco você vangloriar um cara que ganhou 2 Libertadores, que ganhou Brasileiro, que ganhou Copa do Brasil. Tudo isso em menos de 3 anos. Tudo isso no Palmeiras. Isso não é puxar saco. Estou falando de 2023, ele ganhou o cocô de cavalo aqui só. E ainda perdeu o primeiro jogo do Água Santa e o Palmeiras não jogou nada. O Palmeiras jogou 1 ou 2 jogos decentes esse ano. O futebol do Palmeiras é indecente, muito abaixo do nível do time. O elenco do Palmeiras tem que jogar mais do que tá jogando. Não tá jogando nada, essa é a verdade. E fica com esse negócio. Não, agora virou primeira torcida. Que raiva é essa que você tem do Abel? Por que você tem raiva do Abel? Não tenho raiva, não. Você tem uma implicância com o Abel? Filhado, pelo amor de Deus, tem 2 coisas que eu não tenho no futebol, nem raiva e nem amor. Eu tenho os meus amigos e eu mudo de time com uma facilidade espantosa, foi o amor que eu tenho. Por exemplo, agora eu tô torcendo pro Santos por causa do Paulo Turra. Eu tenho amigos, o Paulo Turra é meu amigo, o Diniz é meu amigo. Esse cara assim, agora, raiva mas você tem uma implicância com a Abel. Não, porque eu não gosto quando começa com criar seita. Começa a basular. Sabe qual é o que me enche o saco? É que parece que o Palmeiras foi fundado pelo Abel Ferreira. Parece que o hino foi feito por ele. Fala que ele é o maior técnico da história do Palmeiras. Gente, pelo amor de Deus, o Palmeiras joga sozinho. O Palmeiras disputa a Libertadores com os timecos. Os times anteriores do Palmeiras. Ele disputa com o Flamengo, ele disputa com o Atlético Mineiro, ele disputa com o River Plate. Não, River Plate você pega as academias do Palmeiras, jogava com o Penharol de Pedro Rocha, jogava com o Santos de Pelé, jogava com o Botafogo de Garrincha, jogava com o Boca impossível, jogava com o Independiente do Boquinha, que meteu 7 títulos lá. Agora esse campeonatinho sem vergonha com timecos, Palmeiras ganhou 2, parabéns, tá tudo certo. Mano, cara, isso não bajula. Mas é aí que você exagera. Campeonatinho sem vergonha com timecos, exageram. Flávio, você tá falando de um Flamengo com Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, Davi Luiz, Felipe Luiz, foi campeão. Ayrton Lucas. Isso. Não foi campeão brasileiro. Não, foi campeão brasileiro foi o Palmeiras. Ele foi campeão ano passado. Não, o Palmeiras ele foi campeão da Libertadores. O Palmeiras ganhou desse Flamengo numa final de Libertadores, porra. Sim. Numa final de Libertadores, onde o Flamengo era favorito. Foi eliminado pelo Atlético Paranaense também. Eu sei, mas você tá falando que ele não joga com ninguém. Ele joga com ninguém. Ele joga contra uma superpotência Flamengo. Isso. Ele joga contra um milionário de endividado, mas milionário Atlético Mineiro. Que mais? River Plate, pô. O River Plate foi campeão. Recentemente foi vice-campeão. O River Plate que tá assim, ó. Fez assim, depois que o Azar saiu. E o bom, Flávio, mas olha com quem jogava. É que os caras falam que o Palmeiras é o maior. Esse é o maior técnico da história do Palmeiras. Olha com quem o Palmeiras anterior. O Palmeiras da Academia recuperar, muitas Libertadores aí de outros clubes brasileiros pegaram muito jogo baba também. Muito jogo baba. Não é só o Abel que ganhou Libertadores jogando com É verdade, mas não havia esse endeusamento. Essa coisa de Deus no céu e na terra. O Palmeiras, tem cara que acha que devia mudar o nome de Allianz Parque para Abel Parque. É uma situação que você tem um cara que foi bicampeão de forma consecutiva de uma Libertadores, pô. Tem que endeusar. Claro que tem. Deus as nega dele, eu não. Eu vou cobrar do jeito. Tudo bem, eu não sou torcedor do Palmeiras. Mas aí você falar que o Luiz Castro hoje é melhor que o Abel Ferreira, não é. Você acha que se o Abel Ferreira estivesse no Botafogo e o Luiz Castro no Palmeiras, ele teria aberto 8 pontos no Campeonato Brasileiro? Não sei. Então. Não sei, mas não é o que está acontecendo. Você tem o resultado da pessoa. O Luiz Castro, a torcida do Botafogo, já pediu a cabeça do Luiz Castro várias vezes. Várias vezes. Como a do Flamengo pediu do Jorge Jesus. E aí é o mérito do Textor.
O Textor bancou. Sim. Não tirou o Luiz Castro. O Flamengo não banca. Agora, não dá pra você falar que ele é melhor que o... Só eu acho loucura. Estou falando 2023 e está aí. Ele abriu 8 pontos. Não fale então de 2023. Do Deus. Fale do brasileiro de 2023. Do Deus, do Super Abel, do acima do bem e do mal, do super-homem, do homem voador, do maior técnico da história, o inventor do Palmeiras. Em 12 rodadas ele abre 8 pontos e ganha aqui. Vem cá. Ele é o maior treinador da história do Palmeiras, pra mim, sim. Mas o maior. Longe. Eu não digo nem melhor. De longe. Melhor eu não digo. O Vanderlei Luxemburgo foi melhor. Agora, um cara que em 2 anos e 8 meses conquistou 2 Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, 2 Paulistas, pra mim ele já é o maior da história do Palmeiras. Nem maior, eu falo em títulos. Nem de longe. Eu falo em conquistas. Nem de longe. E é isso que eu não entendo. Por que você tem esse... Se é conquista, ele tem 44 anos, Flávio. Se é conquista, 44 anos, daí cara. Eu tenho com isso. Parabéns pra ele quando fizer 45. Não tem nada a ver com isso. Gente, ele é muito louco. É só eu acho loucura, Zé, Piperno. Só eu acho que ele tá transtornado de achar hoje o Luiz Castro melhor que o Abel Ferreira. Eu acho que o Luiz Castro nos últimos 2 meses, o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. A gente não pode esquecer que o Botafogo foi muito mal do Carioca, foi eliminado pelo Atlético Paranaense falando de na Copa do Brasil. Campeonato Carioca. O Palmeiras na Copa do Brasil. conquistou os títulos. Tomou uma virada, ganhou de 2-0, tomou uma virada. O Palmeiras conquistou os títulos que disputou nesse começo do ano, que dá pra ganhar, ganhou. E no Campeonato Brasileiro ele vem de 2 derrotas. Vale parar pra pensar, e o Piperno puxou pra isso. Você tem que olhar pro Palmeiras e buscar explicação por que o Palmeiras somou 2 derrotas seguidas. Perdeu pro Bahia. Porque estavam ausentes os jogadores convocados pela seleção brasileira e pela seleção do Uruguai, no caso o Piquerez. Fez muita falta. Ainda assim ele poderia ter voltado com um resultado melhor lá de Salvador. Hoje, eu esperava a vitória do Palmeiras contra o Botafogo. Preciso reconhecer que o trabalho do Luiz Castro no Botafogo é sensacional. E não é porque ele está liderando hoje o Campeonato Brasileiro. Era bom já no ano passado. É o torcedor que é muito afoito, que pede a cabeça do técnico toda hora sem analisar que jogadores ele tem na mão, o tamanho do investimento do John Textor, que ainda, ele queria o Rames Rodrigues, mas não veio. O cara não quis vir. Ainda não é aquele investimento para colocar o Botafogo no patamar do Palmeiras, do Flamengo, até do Atlético Mineiro, enfim. Mas faz um belo começo de Campeonato Brasileiro. Está melhor treinador do Campeonato Brasileiro? Acho que a gente pode reconhecer do John Textor. Mas assim, não é porque o Palmeiras perdeu 2 que está fora da jogada. São 12 rodadas do Brasileiro. A diferença é grande? É grande. Eu já vi virada de turno e essa diferença ser tirada, e eu acho que a gente não sabe até onde o Botafogo vai. Não, e é aí que tá, porque o Zé também, ele trouxe, a gente estava conversando só e ele falava cocô do cavalo. Aí ele fala cocô do cavalo. Campeonatos regionais. Campeonatos regionais são cocô do cavalo. Isso mesmo. Tá bom, o Botafogo do brilhante Luiz Castro, ele foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, tendo aberto 2-0 na Arena da Baixada e levando uma virada de 3-2. E depois o Botafogo ganha em casa por 1-0 e perde nos pênaltis. Então, não é só estadual. O Luiz Castro também já foi eliminado da Copa do Brasil. O Luiz Castro passou vergonha no Campeonato Carioca, porque o Volta Redonda foi pra semifinal. E o Botafogo teve que jogar Taça Rio pra se classificar pra Copa do Brasil. Então, o negócio é o seguinte, você pode falar, o brasileiro do Luiz Castro é melhor que o do Abel Ferreira. Agora, você começa a ir pro mundo da lua, pra sua imaginação fértil, quando você diz que nesse ano, no futebol brasileiro, o Luiz Castro é o melhor treinador. É aí que você surta. Tem um campeonato não é. nesse ano, o Campeonato Brasileiro. Só tem um? Só Como teve é? um. Como assim? A Copa do Brasil eu considero. Tá, mas então. o Palmeiras não foi campeão ainda da Copa do Brasil também. Tá bom, mas passou. Então vamos esperar um pouquinho. Agora, teve só um campeonato e ele tá 12 8 pontos. rodadas, ele tem 8 pontos de vantagem. 12 rodadas, 8 pontos. Ganha 10 em 12. E o melhor técnico mas aí você fala. Mas o Palmeiras... Mas aí você fala que ele é o melhor treinador do brasileiro. Essa é minha briga aqui. Mas o ele é o melhor treinador do brasileiro. Vale é o brasileiro. A Copa do Brasil vale. A Copa do Brasil vale. O Palmeiras já perdeu lá em Bolívar. Não, o Palmeiras ainda faz primeiro do grupo. Palmeiras ainda faz uma coisa melhor que todos os outros brasileiros esse ano. O Palmeiras é um brasileiro de melhor campanha na Copa Libertadores, que pro clube é competição nobre e tal, né? Mas eu, assim... É maluco o Flávio Prado, Piperno? Não é o que ele falou aqui foi loucura?
Não é loucura, ué. É uma opinião com base. Puxa saco do Flávio Prado também. Quando ele falou, você tava rindo aí. Aí agora você quer puxar o saco dele. Não tô perdeu em puxando. Bolívar. Jogou com o time reserva. Tá jogando nada. Foi jogar com o time reserva. Com o Bolívar, né? Uma reserva. E foi opção. Reserva. E foi opção do Abel Ferreira, porque ele conseguiu perder do Água Santa e foi obrigado a jogar com o time reserva lá, que foi incompetente enquanto não... Mas depois ganhou do Barcelona fora. Só sei que o Botafogo vai estar tranquilo que o homem tava pra ir pro Alnasser. A torcida não quer mais. Quem? O Castro. Ah, tá. E a Paul Nasser dirigiu os melhores jogadores. Tá indo um monte de jogador melhor do mundo. Cristiano Ronaldo tá lá. Mas agora com base nesse critério. Não quer mais, agora ele vai trabalhar em paz no Botafogo. Que tá, eu achava até que ele ia ficar até hoje, porque eu vi a entrevista dele no meio de semana, quando ele ganha do Cuiabá, a imprensa vai nele, Zé, pergunta pra ele aí, você vai ficar ou vai embora? Ele falou, tenho que me preocupar com o jogo de hoje e o jogo do Palmeiras. Não falou do jogo, né, do Campeonato Brasileiro. E eu li no saiu lá que os torcedores do Alnasser não quer mais ele lá. Pediu o Sheik lá, que é dono, não quer dizer, então, agora ele vai querer mesmo. Torcedor. Mas quem tem mais voz ativa? Você tem torcedor? Quem é o torcedor que não quer? Pô. Tá bom. Mas agora, pera lá, uma coisa. Vocês não me responderam. Uma Vai lá, coisa Piperno importante. e Vampeta. Uma coisa importante. Ele é maluco Pera de dizer lá. que o Luiz Castro é o melhor treinador do futebol brasileiro. Deixa em eu molhar o 2023. bico aqui. Pra mim, ele é um psicopata. Maluco, todo mundo sabe que o Flávio já é. A gente Não sabe. é maluco. Não é questão Isso de não é maluco. novidade. Não é questão de maluco. questão de Mas agora, eu dizer vou... que melhor treinador do mês é. Aí sim. Do Campeonato Brasileiro. É Um mês só, né? Então já tem mais, tem 3 meses. Agora. Tá bom, do Campeonato Brasileiro. Eu vou. Tá bom. E não foi o melhor do Campeonato Cocô do Agora, Cavalo. eu vou fazer o Abel seguinte. Ferreira ganhou o troféu Cocô do Cavalo. Eu vou falar pra você o seguinte. Eu vou falar pra você o que o Vampeta fala pra mim. Me dá 30 segundos. Eu vou dar, só vou repetir uma frase que o Vampeta fala pra mim constantemente e eu, inspirado em meu grande amigo, eu falo pra você. Você começou bem. Só que você se perdeu depois. O Vampeta sempre fala isso pra mim. Se você falar que ele é o melhor... É isso. É isso. Se você me falar que ele é o melhor do Campeonato Brasileiro, eu vou te dar um abraço. Eu vou falar, Flavinho, pela primeira vez, eu concordo contigo. Agora, você falar do ano, o cara foi eliminado do estadual de uma forma vexatória. Então vamos lá. O cara já tá fora da Copa do Brasil. O outro foi campeão paulista. O outro foi classificado para Copa do Brasil. Campeão paulista. Campeão da Supercopa. O que você tá rindo, cara? Babaiado. Então vamos fazer o seguinte: troféu Cocô do Cavalo, troféu Ferreira e troféu Campeonato Brasileiro. Eu vou agora emprestar o argumento do Flávio para uma outra comparação. Sendo assim, considerando então que o que vale é o Campeonato Brasileiro, e vamos apagar todo o resto, Copa do Brasil, Libertadores, Supercopa... Não, apagar Campeonato Esse ano. Tá babaiada, não. Então, o melhor técnico brasileiro em atividade hoje é o Renato, que pega um time da Série B e hoje é o vice-líder do brasileiro. Olha aí! Olha aí! Piperno, eu te amo! Ele vai ter que elogiar o Renato Gaúcho. Ele é o quê? Ele vai ter que elogiar o Renato Gaúcho. Ele está 7 atrás do Não, pera, desculpa. Calma. Flávio, cara, eu amo o Tô dizendo o seguinte, o melhor técnico brasileiro, não tô comparando com os portugueses. Ele brasileiro, tudo bem. Pegou o time da Série B e é o vice-líder do brasileiro. Ele pegou um time que veio da Série B. Ele tá reconstruindo o time. É verdade. Eu vou fazer. Já tá na Copa do Brasil. Pra ser justo com o Renato, no Grêmio ele é um bom técnico. Eu vou fazer igual a gente faz com o bichinho, com animal de estimação. Eu vou te dar um biscoitinho. Se você... Eu sei. Deus do tempo, Vanucci! Armadilha! Armadilha! Tá jogando sujo! Armadilha! Ele quer me dar uma bolacha, olha o que ele quer fazer comigo! Armadilha! Deus do tempo, Vanucci! Meu Deus! Armadilha! Já foi, gente. Eu vou te dar um biscoitinho. Não está mais entre nós. Eu vou te dar um biscoitinho. Se você assumir, pronto. Você tá falando que o Luiz Castro é avassalador. Um baita Campeonato Brasileiro. Certo? Sem dúvida. Então, o que você vai falar, como disse o Piperno, do treinador que você enche a boca, mais uma baboseira que você fala, enche a boca pra falar que ele não é técnico. Isso. O time dele, inclusive da minha noiva, que eu amo tanto, Lívia Weber, é o vice-líder. É o vice-líder do Campeonato Brasileiro nesse momento.
O que você vai falar do Renato Gaúcho? Eu te dou um biscoitinho se você ceder. Eu vou falar. Olha aqui, ó. Eu já falei agora há pouco, falo de novo. Fale. Quando eu falei do Renato, que eu chamei de Apolinho, e é um Apolinho mesmo no Flamengo, o Grêmio é uma exceção. Por alguma razão, ou porque ele tem uma moral lá pela bola, que ele jogou pra caramba. O Renato jogou pra cacete. Muito. Nossa senhora, foi um monstro como jogador. Ele não maior que o Cristiano Ronaldo, como ele falou na sacanagem. Não. Agora, nenhum atacante brasileiro que joga mais que o Messi, isso aí no Grêmio, ele tem um espaço, ele cria uma situação, tem técnico que pega, né? E ele no Grêmio faz um belo trabalho, mas bem inferior do Luiz Castro, tá 7 pontos atrás. Tá, então você vai elogiar. No Grêmio? Sim, no Grêmio. Não, no Grêmio não. Você fala que ele não é técnico, ele é técnico em qualquer lugar. Grêmio. Se ele é técnico no Grêmio. Não, só no Grêmio. Gente, você lembra do que ele fez no Fluminense? Ele perdeu pro LDU no Maracanã, uma Libertadores da América. Mas eliminou. É um mérito digno de perder do Tolima. Eliminou São Paulo. Ele foi campeão na Copa do Brasil. Ele foi campeão na Copa do Brasil pelo Fluminense. Ele eliminou São Paulo e Boca Juniors, como lembra o Piperno, e era potência o Boca na época, não era esse Boca Mequetrefe de hoje. Essas coisas, acidentes acontecem. E o Corinthians é um time que faz figuração, é animador de campeonato. Só que eu já tô satisfeito. Toma um biscoitinho. Você assumiu que o Renato faz um belíssimo trabalho no Grêmio. Sim, sempre. Então você assumiu. Ele só então devia toma um ficar no biscoitinho. Grêmio. Você pode comer depois se você não quiser comer no ar. É armadilha, não. Hein? Pode comer depois. Não. É traíra, cara. O cara. Isso aí é sacanagem. Falei, agora eu sou solidário a ele. A gente tem que ser ousado, irmão. A gente tem que ser ousado, a gente tem que desafiar limite. Vai comer no ar. Ó, não é um programa de entretenimento. Isso aqui não é de entretenimento. culinária. Eu quero te ver comendo um biscoitinho. Não. Se eu comer junto contigo. Depois. Hein? Tem que comer o biscoitinho, irmão. Eu vou comer então, em sua homenagem, ó, Vampeta. Vamos ver se vai cair. Vamos ver se vai cair. Segura aí. Vamos ver. Segura um pouquinho. Sem cair. Daqui a pouco vai entrar alguma matéria aí. Custa segurar. Eu não queria arriscar. Agora. Segura, vai entrar alguma coisa aí, vai entrar alguém. Ô, velho Vamp. Segura. Ô, velho Vamp. Muita cara de pau. Falar que o Luiz Castro é o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro no ano, ele se perdeu. É aquilo que você fala pra mim. Começou bem, se perdeu, Flávio Prado. Se já comer o biscoito aí, já ia se perder. Eu como. Segura. Olha lá. Não, o homem tá trabalhando desde as 14 horas sem almoçar aí, tem que estar perdoado. Mas não sei, né? Aqui a cabeça de cada um é foda. Ele tá comendo, então? É entretenimento, irmão. Não, daí eu te falar assim, no Campeonato Brasileiro, se você terminou agora, Câmara do Treinador, Luiz Castro, liderando. Claro. O time jogando. Liderando longe, né? Tá 8 de um, 7 de outro, mais de outros ainda. Eu gosto do trabalho dele, mesmo o Botafogo não classificando no estadual ali para as semifinais, tudo, ganhou a vaga na Copa Rio para a Copa do Brasil. Ele é um cara desde a temporada passada que ele vem procurando, né, um melhor futebol, tentando ajeitar, quase leva esse Botafogo a Libertadores já no ano passado, faltou mais algumas vitórias dentro de casa. O Botafogo ganhava fora de casa, quando ia para dentro de casa, lotava o Engenhão e aí tropeçava. Agora com o gramado. Tropeçava para cada time, assim, tropeçou pro Cuiabá em casa, para até o Juventude que caiu, né? O Juventude estava na Série A, né, no ano passado. Caiu. Mas assim, esse ano, agora pro brasileiro, aí o Pedro falou, teve tempo para treinar, valores individuais, tem jogadores ali que tá interessante pra caramba. O Tiquinho Soares, cara, jogando muito. Nunca ouvi falar do Tiquinho. Ele falou, sabe o que ele falou, o Luiz Castro? E cá entre nós. Zagueiro lá, como é o nome do zagueiro lá? Adriel. Teve até no Palmeiras no tempo. O Vitor Cuesta. O Tiquinho. O Vitor Cuesta era bom jogador. Rafael jogou bem hoje, de lateral. Eu não acompanho muito futebol português. Na verdade, não acompanho mesmo. Até acho que ninguém. Eu acompanho até mais do Benfica. Aqui pro Brasil, não é campeonato português? Não, tem. né? Ô, Flávio, eu peguei o começo do Tiquinho no Porto. Então, até um dia liguei lá pra ele, não quis falar. Ele falou que o Luiz Castro falou assim: olha, eu admiro que vocês aqui no Brasil não conheçam o que ele fez no Porto. E eu reconheço que não é um jogador que já tinha ouvido falar. É que eu torço pro Benfica, eu acompanho mais o Benfica. Jogou no Benfica, eu vejo tudo. Eu vi ele jogar muitas vezes, ele demorou para ser titular. O Benfica tinha 3 atacantes, o Porto tinha 3 atacantes africanos no ano em que ele chegou. Um deles, inclusive, era o doido lá do Marega. Marega que jogou agora no Mundial de Clubes. Exato, que jogou no Mundial de Clubes. Então ele era meio que a 4ª opção de ataque, depois ele foi ganhando espaço e teve um ano lá que ele foi um dos artilheiros do campeonato. E o que me chamava a atenção, é por isso que inclusive eu tentei falar com ele, é que o Tiquinho saiu daqui de um time pequenininho, acho que jogava lá no Nordeste. Alguém descobriu o Tiquinho e levou esse cara pro Porto. Falei, pô, mas como é que o Porto enxerga isso e ninguém aqui viu? Mas ele jogou bem. Agora,
O Eduardo, para mim, é um caso assim, mais absurdo, né, porque é um jogador de 33 anos, tá jogando muito. E mudou de nome, era Carlos Eduardo. Era Carlos sempre conhecido por nós como Carlos Eduardo. E tá jogando muito, mas também tava solto por aí, né? Isso tem a ver, se fosse no Palmeiras, viram o que o Abel fez com eles. Transformou em gênio. Júnior Santos Como também. o Luiz Castro, o Júnior Santos pela beirada também, que é baiano, tá na se é o Abel, aqui. vocês viram o que o Abel fez com ele? Mas transformou num coisa... jogador genial. Como é o Luiz Castro? Pô, como é que será que o cara tá jogando e tal? O Luiz Castro fez jogar. Esse é o ponto. Não, tá Se o bom, Abel mas se fez... ele fez jogar, espera o resultado. Aí, ó. Espera ter uma sequência. Sim, mas espera. Ter uma sequência do trabalho. Não dá pra você se precipitar e falar que ele já é melhor. O Marlon Freitas já estava jogando o ano passado no Atlético Goianiense, na rebaixada, o Botafogo já apostou para essa temporada. Você pega o Júnior Santos aqui também, outro cara, outra aposta. Que ninguém sabia. Tava no Fortaleza. O cara tá fazendo um belíssimo trabalho. O Lucas Perry. O Lucas Perry andou pelo Náutico, inclusive, caiu e tal. Veja, o Botafogo foi buscar um goleiro e um time rebaixado para a Série C. E deu certo.